Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 8 do módulo 5, Estruturas de Controle Condicional, do curso de Python para Todos. Se você chegou até aqui, parabéns. E, finalmente, então, a gente vai encerrar esse módulo com um projetinho, tá? Um projeto até, digamos assim, simples, mas que vai usar muitos dos conceitos aí que a gente viu ao longo desse módulo e também de outros módulos, tá? Em particular, nós vamos falar aqui do problema do cálculo do imposto de renda da pessoa física, né? Pessoa física, aqui está erradinho, pronto, tá? Então a ideia, então, pessoal, é a seguinte: como é que funciona, como é que esse programa vai funcionar? Quando a gente vai fazer o cálculo do imposto de renda da pessoa física, basicamente você tem as faixas para as quais vão implicar em uma alíquota de imposto de renda, tá? Então o que acontece? Isso aqui é o valor que eu obtive mais recente relativo à isenção, tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar a fonte de onde eu retirei essa tabela, tá? Na descrição do vídeo vai ter também esse PDF e vai ter também o Colab que eu vou estar elaborando para essa aula, tá? Não esquece de curtir, não esquece de divulgar para os seus colegas, hein, pessoal? É bem legal essa aplicação. Tá. Aí agora eu tenho uma outra faixa que vai ter uma alíquota maior, tá? Que vai ser 7,5. Se você tiver um salário bruto, ou seja, sem os descontos, nessa faixa aqui, tá? Então lembrando aqui que isso aqui é o salário que a gente chama de bruto. Por quê? Porque você ainda não aplicou os descontos, né? Depois você tem a segunda faixa, que tem uma alíquota ali de 15%, né? Uma taxação aí de 15%, se o seu salário estiver dentro dessa faixa aqui, tá? Depois tem a terceira faixa, e na terceira faixa você vai ter aí um valor maior, se você tiver um rendimento mensal nesta faixa, tá? E finalmente a quarta e última faixa é todos os valores acima de R$ 4.664,69, tá? Muito bem. Então agora, aqui parece simples, aparentemente é fácil a nossa tarefa. Se a gente quiser, por exemplo, a gente poderia colocar qual é o salário bruto e descobrir qual é a faixa do que você vai cair, tá? Então isso, na verdade, é a primeira etapa do programa, só que não é tão simples assim. Então, o que acontece? Dependendo da faixa em que você se enquadra, você tem uma dedução, tá? E essa dedução, como você vai ver aqui, ó, de acordo com a faixa em que você se enquadra, o seu salário bruto, você vai aplicar essa dedução aqui, tá? Ou seja, em relação ao imposto que você vai calcular do bruto, então você vai pegar este valor percentual, vai aplicar do valor bruto, vai obter um valor e desse valor você vai deduzir, vai reduzir esse valor aqui de acordo com a faixa, tá? Então uma coisa que é muito importante, uma informação que é muito importante é a questão de qual faixa você vai se enquadrar. A partir desse valor, você vai definir uma série de outros cálculos que você deve realizar, tá? E por último, pessoal, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho um exemplo só para ilustrar o uso dessas, dessas informações que estão sendo fornecidas, tá? Aqui eu tenho, então, suponha que o seu salário bruto mensal é este, em reais, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai verificar em qual faixa este valor se enquadra. Veja que esse valor se enquadra nessa faixa aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai precisar avaliar uma expressão lógica e descobrir em qual faixa se enquadra o valor do salário bruto, digitado aí pelo usuário. Enquadra-se na primeira faixa, tá certo? Então é este o percentual associado à primeira faixa. Isto é o valor de imposto de renda da pessoa física que deve ser deduzido do salário bruto. Isso aqui vai ser reduzido daqui. Porém, para a primeira faixa, eu também tenho um desconto em relação ao valor que vai ser pago de imposto. Então, eu tenho que olhar a dedução definida. Esta dedução definida está dada aqui, ó. Então, em relação a este valor, eu vou reduzir o valor da dedução definida. E aí, o que vai acontecer? Este será o valor final
de imposto de renda que deverá ser aplicado neste valor do salário bruto. Tá? Muito bem. E aí, agora a nossa questão é a seguinte, pessoal. Agora que a gente entendeu isso, o que a gente tem que desenvolver? Criar um programa em que o usuário digita o salário bruto, né? Então o usuário fornece o salário bruto, a gente vai pegar esse valor do salário bruto, vai ver em qual faixa de imposto de renda para este salário bruto é que nós vamos enquadrar, né? Qual é o imposto de renda que a gente vai ter que pagar? Lembrando aí que a gente vai fazer o cálculo de acordo com o percentual, né? Sem considerar o desconto, que a gente vai calcular numa segunda etapa agora, que é o tal do que a gente chama de valor padrão. Então, de acordo com a faixa, eu tenho um desconto do meu imposto. Tá? E aí, o que acontece? Eu chego no valor final do imposto, como a gente chegou aqui, ó, que era R$ 25,00, e deste valor de imposto, eu vou descontar, vou fazer o cálculo final do salário líquido. O que é o salário líquido, então, pessoal? Se a gente fosse pegar esse exemplinho aqui, o meu salário líquido vai ser pegar o salário bruto, o valor que você tem ali fornecido inicialmente no contra-cheque, menos o valor que é calculado de imposto de renda que efetivamente você vai pagar. Você vai pegar esse valor bruto aqui e vai descontar desse bruto esse valor final de imposto de renda. Tá? Então o nosso programa, pessoal, tem que fazer tudo isso e a gente vai fazer isso agora. Vamos fazer isso agora? Vamos! Então, deixa eu descartar aqui. Uma coisa importante, pessoal, é que eu vou abrir aqui no Google Colab. Aqui estão as figurinhas do imposto de renda, né? Quer dizer, do leão. Vamos abrir então o Google Colab agora. Vamos lá no Google Colab. Estou mostrando aqui passo a passo. Já estou logado na minha conta do Google, tá? New Notebook. Então eu vou criar um novo Notebook. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar as janelas lado a lado, pessoal, para a gente não esquecer o que deve ser feito, as informações que são necessárias para serem consideradas no nosso programa aqui, tá? Aqui ficou meio zoom ruim. Pronto, agora tá bom. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou dar um zoom no código. E aí o que eu vou fazer? Eu vou obter o salário, tá? Input. E a gente pede para inserir o salário sem os descontos ainda, o salário bruto que a gente chama. Claro que agora a gente tem que converter isso para um float, porque o que está sendo lido ali é no formato de uma string. Se você não sabe o que eu estou falando de conversão, de tipo, de float, vai aparecer um card aqui em cima e vai ajudar você com essa questão, tá? De uma aula que a gente já falou isso. Muito bem, então agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar, veja o seguinte, eu tenho aqui as percentuais que estão associados a cada faixa de valores de salário bruto. Então eu vou criar aqui um dicionário, tá? Eu vou criar um dicionário. O que era o dicionário mesmo? Vamos relembrar? Que já faz um tempinho aí, né? O dicionário você tem a chave, que é o primeiro item que aparece. Depois dos 2 pontos você tem o valor, tá? Aqui eu estou botando 0, pessoal, por questão de simplicidade, tá? Mas eu poderia botar uma letra, poderia escrever uma palavra, por exemplo, faixa 1, ou coisa do gênero. Mas aqui eu estou tentando ser o mais conciso possível para caber tudo na tela de maneira organizada, tá? Então isso aqui é a faixa 0, porque você não paga nada, né? É a faixa de isenção que está dada aqui. Então, aí depois você tem a faixa 1, que é 0. Então, cuidado aqui, tá, pessoal? 0.075, tá? Mas se você quiser, você pode escrever 7.5, depois a gente tem que lembrar de dividir por 100, tá? Cuidado aí, senão seu imposto de renda vai ficar grande, hein? 7,5, 15. E repara, ó, tá vendo? Sempre no dicionário eu tenho o quê? A separação dos elementos por vírgulas. Se você não conhece dicionário, não sabe o que é dicionário, vai aparecer um card aqui em cima da aula de dicionários. Vai lá dar uma olhadinha sobre dicionários, porque, enfim, de repente você quer dar uma relembrada e tal, está esquecendo, ou não está tão amigável assim a anotação para você. Dá uma olhadinha lá, faz uma revisão rapidinha, tá? É rapidinho. Bom, enfim.
Aí agora eu criei o dicionário que é relativo aos descontos, às faixas de desconto. F desconto é isso, a abreviação de faixa de desconto. Agora eu vou fazer o seguinte, veja que para cada faixa também eu tenho um valor relativo ao que, pessoal? O valor padrão ali que a gente chamou, que é uma dedução do imposto de renda. Tá? Então eu vou botar valor padrão, vou botar essa abreviação. Eu vou colocar a faixa 0, pessoal, embora na verdade a gente não pague nada, né? Quer dizer, embora não tenha desconto nenhum, porque você não paga nada, também não precisa do desconto. Aqui na faixa 1, eu já tenho esse valor aqui, o do 142,80. Eu estou anotando aqui, então, pessoal, exatamente essas informações eu estou colocando nesse dicionário aqui, tá? E agora eu vou botar, então, 354,80. Lembrando aí que casa decimal usa ponto para ser representado. Por quê? Porque nós estamos usando língua inglesa. Toda a linguagem de programação usa língua inglesa, tá certo? Para você representar casas decimais. Então, de certa forma, a gente está aprendendo um pouco de inglês ao programar também em Python, né? If, ou seja, se, salário. Agora a gente vai escrever, então, pessoal, isso que está no exemplo, ó. O que é importante? Eu já defini algumas coisas aqui em função da faixa na qual o salário bruto se enquadrar, o desconto e o valor padrão já estarão definidos. Porém, eu não sei, eu não tenho ideia qual é a faixa na qual aquele salário bruto se enquadra. Então, para fazer esse enquadramento, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer condições lógicas, e a primeira condição lógica que eu vou testar é esta daqui, tá? Elif salário. Aí agora veja o seguinte, eu tenho aqui, pessoal, que fazer o seguinte, ó. Aqui eu posso falar que ele é maior, porque o igual já cai na isenção, né? Na faixa 0, digamos assim. And, lembra lá do and? Não lembra do and? Então dá uma olhadinha lá nos conectivos lógicos, tem uma aula, vai aparecer um card aqui em cima, falando dos conectivos lógicos. A gente está usando tudo, pessoal. Tá vendo quantas coisas a gente está usando agora? Ó? Salário menor igual, porque é isto que está aqui, ó. Né? Menor igual. Na verdade aqui é 98, tá, pessoal? Já estava fazendo uma besteirinha aqui. Pronto. Menor igual que 2.826.65. Dois pontinhos, tá? Então, isso aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu testei essa condição lógica, eu quero determinar em que faixa eu estou enquadrado. Eu estou determinando em qual faixa aquele salário bruto se enquadra. É só isso. O teste lógico é só para isso. Poxa, mas aí vai resolver o meu problema? Vai ter uma mágica que a gente vai fazer, que você vai ver que usando o dicionário, né, o esquema ali de indexação, né, lembrando aí que você tem a indexação, que é como se fosse esse nomezinho aqui que está aqui, né, 0, 1, que poderia ser uma palavra também. Tá? Se você não lembra o que é indexação, o que é ordenação em dicionário, vai aparecer um outro card aqui para você lembrar. A gente está juntando os conceitos aí, tá, pessoal? E aí, usando esse conceito, vai ter uma mágica, você vai ver como é que vai ficar bonito o programa, tá? Muito bem, então agora, ó, o meu salário, eu tenho que verificar em qual faixa ele se enquadra, que daí eu consigo fazer todo o resto. Esta é a forma, não é a forma correta nem a única, mas é uma forma que vai te ajudar a fazer um programa mais limpo, mais claro. Você vai ver como vai ficar bonito o programa, tá? Então, às vezes, não tem uma única forma de resolver os problemas e também de programar. Mas tem aquelas formas que vão te dar mais trabalho e as que vão te dar menos trabalho. Então aqui, ó, pessoal, quando eu botei o maior que 2.826.65, ele já vai pegar o ponto 66, tá? A 3.751.05. Dois pontinhos aqui. Faixa 2. Elif
Ainda tem mais faixa, né, pessoal? Enfim, estão acabando as faixas. Deixa eu copiar isso aqui um pouquinho e vou agilizar aqui a nossa programação, tá? Lembrando aí que esse código do Google Colab vai estar lá na descrição do vídeo. Se você não tiver paciência para digitar, né, quiser só acompanhar ou quiser testar o programa, tudo bem também. Eu sugiro você fazer junto comigo, porque é uma boa prática de programação, tá? Mas às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tô sem paciência, né? Eu queria fazer logo, ver o resultado, é uma impaciência. Enfim, eu queria mudar o programa. Também é uma alternativa válida, é você pegar o código e alterar. Aqui, pessoal, vou falar o seguinte para vocês. Será que eu faço elif ou else? Na verdade, como é a última faixa, pessoal, e é acima de 4.664.69, lembra aí que eu tenho que sempre fechar com else, né? Se eu botar elif aqui e não tiver um else depois, o elif funciona como else. Se para você ficou confuso isso que eu falei, vai aparecer um outro card aqui em cima, numa aula que a gente discute isso em profundidade, com um pouquinho mais de profundidade e propriedade, tá? Mas enfim, aqui é a faixa 4, é a última faixa, a faixa restante, né? Muito bem, então até aqui, pessoal, não é um programa difícil. Eu calculei, eu botei para faixa de desconto 0, qual que é o percentual ali de imposto. Para a faixa, dependendo do valor da faixa, qual que é o valor padrão, ou desconto em relação ao imposto de renda, dependendo da faixa. E aqui eu estou dizendo em qual faixa aquele salário bruto que foi digitado, esse salário se enquadra, tá? Então não tem mistério por enquanto aqui. Aí agora vem o passe de mágica que eu havia comentado com vocês. Olha, o imposto, o que é? É o salário bruto, tá certo? Vezes, aí eu vou botar aqui, ó, faixa de desconto. Deixa eu dar um zoom nisso, porque isso aqui é uma mágica boa, viu, pessoal? Faixa de desconto, vamos dar um zoom ali, ó. Vou botar faixa sobre 100. Lembra que eu tinha falado para digitar o valor o valor 100 percentual? Tá aqui, ó, o valor 100 percentual. E qual que é a mágica aqui, pessoal? Por exemplo, se eu cair na faixa 0, o valor aqui de faixa é 0. Ele põe aqui, aí ele vai buscar, usando esse operador colchetes, onde que está a chave 0? Chave 0 é aqui. Qual que é o valor, então, que ele vai retornar? 0.0. Ah, não, mas a faixa é 1. Tá bom, a faixa é 1. Então ele vem aqui, onde que está a chave valor 1? É aqui. Qual que é o valor que ele vai retornar associado a essa faixa? 7.5. 7.5 dividido por 100, isso dá 7,5%. Tá? 7,5%, ou seja, 7,5 em 100, dividido por 100. Tá? Muito bem. Agora eu vou botar aqui, pessoal, o valor padrão. Valor padrão é o que? FV PAD faixa. É o mesmo princípio que eu usei aqui. A faixa é 0, aí ele vem no valor padrão aqui, ó. Deu 0, tá? Ah, o valor padrão aqui é 1, aí ele substitui por 142. É maravilhoso isso, pessoal. E o imposto a pagar? Imposto a pagar, né? Vamos botar, vai ficar meio abreviado aqui, mas enfim. É o imposto menos VPAD. E o salário líquido. O salário líquido será o salário menos o imposto a pagar, tá? Para a gente finalizar, para não ficar uma coisa assim, ó, que coisa feia, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mensagem 1, vai ser bruto, salário bruto, abreviação aí de salário bruto, percentagem 10.2F, tá? Isso aqui, pessoal, se você não aprendeu a usar essa formatação, vai aparecer um outro card aqui que vai mostrar para vocês, uma aula que vai mostrar para vocês o que significa esse percentagem 10.f e tal. Vai lá, se você esqueceu, dá uma relembrada na aula lá, vale a pena, tá? E o imposto, e o bruto, né? E bruto. Não, imposto bruto nada. É só imposto, pronto. A gente acaba se enrolando nas terminologias e aí fica complicando sem querer, né?
Vou ter que dar um zoom menos aqui, pessoal. Percentagem. Aí vai salário. Deixa eu dar aqui um menos. Aqui a faixa do imposto de renda é a faixa, que a gente já tem. E o imposto aqui é o IM pagar, tá? E é claro que a gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal, para, digamos assim, para entender que coisas a gente quer imprimir, tá? Na verdade, aqui eu vou botar só o imposto, que seria o imposto bruto, né? Sem o valor padrão. Só para a gente saber quanto é que seria o imposto com o valor padrão. Fica melhor assim, pronto. Aí agora, o que a gente tem que pensar também? Poxa, o que mais de informação que a gente pode botar aqui? O valor padrão, para ver se está tudo coerente. Lembra de fazer validação do programa, tá, pessoal? Se você está imprimindo aquilo, você tem a possibilidade de ver passo a passo se o que você construiu está correto. De repente não está correto, de repente faltou alguma coisa. Isso é muito comum em programação. Mesmo os melhores programadores, experientes, etc, 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 têm que fazer essa validação. Tem umas formas de fazer testagem, enfim, automática, é claro, mas quando você está construindo o programa, é importante você ter alguma forma de validação antes de fazer as testagens que existem, tá? Então aqui eu vou botar o VPAD, vou colocar o IM pagar e vou colocar também o líquido, né? O salário líquido. E então agora, pessoal, o que a gente faz? Print M1 e print M2. Eu fiz uma string que concatena, que junta o texto com os valores e aí a gente manda imprimir, tá? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos mandar rodar. Eu botei o input aqui em cima, pessoal. E a ideia é a gente testar o programa para ver se não tem nada errado. Ufa, não tem nada errado, ainda bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a testar aqui faixas, né? Vou botar 1903.98. Vamos testar mesmo a faixa, ó. Faixa 0, imposto 0, legal. Aí vamos supor, pessoal, ó, isso é terrível, hein? Vamos supor que aquela pessoa que está na faixa 0, ela teve um aumentinho e passou a ganhar um pouquinho mais. Na verdade, vocês veem aqui que tem... É interessante, né? Deixa eu tentar de novo aqui, só para a gente brincar um pouquinho com isso. Porque na faixa 1, vamos supor que ele, sem querer, passou para a faixa 1. Vamos forçar um pouquinho aqui, 1910. Vamos ver o que vai dar, ó. Ó, ele vai ganhar 1909. Ah, interessante, hein? Enfim. Agora vamos fazer o teste aqui da faixa 2, pessoal. Vamos fazer o teste aqui da faixa 2. Faixa 2, ele tem que ganhar, vamos botar valores redondos, né? 3.000, por exemplo. Aí ele calculou o imposto, o valor padrão, descontou o valor padrão do imposto, o a pagar é esse e o líquido dele é esse. Tá? Legal. Agora vamos fazer o seguinte então, pessoal. Vamos pegar aqui, botei 3.000, né? Vamos botar agora um valor de 4.000. Vamos supor que ele ganha 4.000. Ó, ele pegou, o imposto era 900, o valor padrão é 636,13, a pagar 263,87, ficou esse valor aqui, líquido. E vamos agora para a última faixa, pessoal. A última faixa aí pode ser qualquer valor acima desse valor aqui, né? Vamos colocar 5.000, só para a gente ver. 50.000, opa, é muita coisa, hein? Enfim, aí ó, o valor líquido dele, imposto a pagar, valor padrão, vai ter que pagar isso aqui. No final, sobrou isso aqui, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, não esquece de passar para os seus colegas. Eu acho que esse programa ficou bem legal. E isso encerra então, pessoal. A gente usou vários conceitos, apareceram vários cards de várias coisas aqui. E também na descrição do vídeo tem vários materiais para auxiliar, tá? Eu acho que com isso a gente já está começando a mostrar o poder da programação em resolver problemas, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam que a próxima aula é no módulo 6. Sim, se você chegou até aqui, parabéns, muito bom. Mas existem mais coisas que você pode aprender
E o módulo 6 vai ser muito bom, muito bom. Com o módulo 6 você já vai ser capaz, então, de fazer coisas muito complexas, bem mais complexas do que a gente está fazendo aqui, porque a gente vai combinar estruturas de controle de repetição, que é o que a gente vai ver lá no módulo 6, com estruturas de controle condicionais, que é o que a gente está vendo aqui. E você vai ver que, nossa, vai ser uma coisa maravilhosa. Veja lá, não desista agora, você está quase no fim do caminho, e com estruturas de controle de repetição e estruturas de controle condicionais, você vai ser capaz de fazer coisas, aplicações muito, muito, muito bacanas, muito legais, pessoal. Tá bom? Obrigado e até o próximo módulo então. Tchau, pessoal!